Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado. Nesse vídeo a gente vai resolver essa questão sobre derivada, tá? Bem, então aqui o que nos é dado, tá? Então, P de x, ele está fornecendo aqui, ele é o valor total de produção, tá? Quando, né, a gente tem x trabalhadores, tá? Então, x aqui é a quantidade de trabalhadores em uma fábrica. E P de x é o valor total da produção. Então, quando eu tenho x trabalhadores, P de x vai me representar a produção de x trabalhadores, tá? Ok. Aí, eu tenho aqui a produtividade média, tá? A produtividade média, tá? Da força de trabalho da fábrica aí eu tenho essa expressão aqui, ok? Então, eu pego ali a quantidade total da produção, estou dividindo, né? Então, basicamente, aqui é a minha produção, estou dividindo pela quantidade de trabalhadores e estou vendo a produção média, né? Então, se eu produzo 120, digamos que é uma fábrica de jarros, então eu produzo 120 jarros por dia, né? E eu tenho 10 trabalhadores, então na média ali é como se cada trabalhador tá produzindo 12, né? 120 dividido para 10, 12. Ok? Então aqui esse A, né? Esse A de x, ela é a produtividade média, tá? Bem, e aí aqui vamos supor que P de x, então a minha produção que está dependendo da quantidade de trabalhadores, né? Então, a produção depende da quantidade de trabalhadores. Nesse caso, a gente vai estar considerando isso daqui, né? Então, encontre a linha, né? Ou seja, a derivada de A e a derivada de A com 10 trabalhadores. Então, bem, quem é A? É P de x dividido por x. Então, aqui a gente está considerando P como sendo x menos 2x mais 10 ou mais 100x dividido por x, tá? Então, bem, o que a gente tem aqui, né? Eu posso, em cima, todos têm x, né? X ao cubo, x ao quadrado, x, né? Então, vou pegar e vou colocar em evidência, tá? Vou colocar em evidência um x em cima, que é para poder simplificar com o x que eu tenho embaixo. Então, vai ficar x aqui, x ao quadrado, menos 2x, mais 100, tá? Aqui eu tenho um x embaixo, aí eu simplifiquei. Então, o meu a de x, ele se torna basicamente x ao quadrado, menos 2x, mais 100. Então, a produtividade média, tá? A produtividade média é de x quadrado menos 2x mais 100, ok? Isso, né, onde x é a quantidade de trabalhadores. Então, quem é a linha, né? Quem é a derivada aqui de A? Então, isso A, que ela é dada por um polinômio. Então, essa expressão é um polinômio. Então, a derivada do polinômio é relativamente simples. Eu vou baixando o expoente e diminuindo 1 no expoente, né? Constantes vai dar 0 e derivada de x é 1, né? Então, aqui, derivada de x quadrado, 2x, né? Menos 2, derivada de x dá 1, derivada de 100 dá 0, então não preciso mais colocar aqui, tá? Então, eu tenho que a derivada de A, tá? É 2x menos 2, ok? 2x menos 2. Bem, e aí quem é a linha no 10, né? Quem é a derivada de A no 10? Bem, isso daqui vai ficar 2 vezes 10 menos 2, dá 20 menos 2, 18. Ok? Então, isso daqui, 18. E aí, a outra pergunta é, por que a companhia deve empregar mais trabalhadores quando a derivada em um certo ponto ela é positiva, tá? Bem, aqui ó, a derivada deu 18. Ela é positiva, tá? Então, isso indica que a fábrica ela deve contratar mais gente, né? Por quê? Porque a
a derivada, que é a variação em relação ao número de trabalhadores, né? Ela está dizendo o quê? Que a produtividade média, tá? Ela vai aumentar, tá? Então a produtividade média ela vai aumentar. Então, por exemplo, né? Digamos que eu vou trabalhar com esse caso aí mesmo. Digamos que na fábrica tem 10 trabalhadores. Digamos que eu tenho aqui 10 trabalhadores. Tem 10 trabalhadores e eles produzem 120 jarros. Vou continuar com jarros, tá? Então me dá então aqui A de 10, né, é igual a 12, né? Então 120 jarros para 10 trabalhadores me dá 12. E aí, digamos que a derivada de A, né, justamente no 10, ela seja positiva. Isso vai me dizer que é o seguinte, se eu contratasse aqui um trabalhador, digamos que agora eu tivesse 11 trabalhadores, né, o esperado é que esse trabalhador a mais que eu contratei viesse a produzir também, dentro da média, 12 jarros. E aí minha produção fosse para 132 jarros, certo? Isso daqui é o esperado, tá? Era o esperado. Porém, né, quando isso daqui é positivo, tá? Isso me diz o quê? Que a produtividade média ela tende a aumentar. Então, quer dizer que esse trabalhador a mais, né? Esse trabalhador a mais, ele vai aumentar a produtividade média, vai que ele agiliza todo o processo e por uma coletividade, a produção média ela aumenta, tá? Então, pode ser que com esse trabalhador a mais, a minha produtividade média para 11, ela é maior do que era para 10 trabalhadores. Então, em vez de a produtividade média ser 12, digamos que a produtividade média agora vai ser de 15, certo? Então, a produtividade para 10 trabalhadores era 12, produtividade para 11 trabalhadores é 15, tá? Ok? Então, em vez agora, eu tinha esperado aqui 132, né? 132. Porém, com esse trabalhador a mais, tá? Como tive um aumento na produção, vou para 165, por exemplo, tá? Então, isso vai depender também o quão positiva é essa derivada. Se ela for muito se ela for um valor grande, como é aqui, 18, um valor muito grande, isso daqui vai aumentar muito, tá? Vai aumentar muito. Ok? Então, a tendência é muito forte, tá? De que aumente a produtividade média. Então, isso vai depender, né? Pode ser que aumente, era 12, vá para 13, digamos que vá só para 13, para ser algo mais realista, né? Então, eu vou ter o quê, né? 11 trabalhadores produzindo uma média de 13, já vai para 143. Então, compensa para o dono da fábrica pagar um funcionário a mais, porém, aumentar a produtividade média de todos os outros funcionários, tá? Por outro lado, se essa derivada for negativa, quer dizer que um funcionário a mais, ele vai reduzir a produtividade média. Então, talvez não seja interessante essa contratação extra, tá? Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Então, aqui a gente tem uma derivada. A derivada em si aqui foi o menor dos problemas. E aí, o que mais cabe é a interpretação dos resultados, tá bom? Então, era isso. Obrigado, bons estudos e até a próxima.